Bora lá, senhoritos e senhoritas, trocar uma ideia sobre este Portugal 3-1 para cima da Polônia na terceira rodada da Nations League, fora de casa, jogando em solo polonês, e o time da Polônia de Lewandowski, com muitos torcedores fazendo uma grande festa nas arquibancadas, não foi capaz de parar o bom time e o bom desempenho da seleção de Roberto Martínez, especialmente no primeiro tempo, né? Portugal jogou para fazer mais, sofreu na segunda etapa durante 15 minutos, inclusive o placar diminuiu, né, para 2-1, mas no final das contas 3-1. Tivemos gols de Bernardo Silva, tivemos gol de Cristiano Ronaldo e também tivemos um gol contra de Bednarek, ou seja, Portugal agora 100% já com a chance de classificação na Nations League contra a Escócia, né, jogando fora de casa neste próximo jogo na quarta rodada. Mas antes de falar do futuro, falaremos então agora do presente, especialmente para Cristiano Ronaldo, né? Antes de analisar taticamente, é importante a gente falar de números aqui, porque quando a gente olha para a CR7, eles importam, né? Os recordes dos números e até onde ele vai conseguir chegar, né? A grande meta é bater os 1000 gols e ele fez mais um gol. É o terceiro gol do Cristiano Ronaldo pós-Eurocopa na terceira partida que ele joga pela Nations League. Foi fundamental nos jogos anteriores, foi especialmente fundamental contra a Escócia, que tirou o time do sufoco, e também foi muito participativo nessa partida, fazendo um gol que foi um gol mais dado do que propriamente construído, porque o Rafael Leão faz uma jogadaça neste segundo gol da seleção portuguesa, né? Foi levando todo mundo desde do campo de defesa até chegar na cara do gol, a bola bateu na trave e o Cristiano Ronaldo estava bem posicionado para fazer esse gol. É um gol que ele chega à marca de 906 na carreira, né? Como eu falava, a meta é bater os 1000 gols, e aí, cara, a gente separou junto com a produção da TNT algumas contas matemáticas aqui para ver quando ele vai bater esses 1000 gols se continuar nessa média, né? Então são 906 gols em 1.245 jogos até aqui, uma média espetacular de 0,73 por jogo, contando time e seleção, né? Mantendo essa média, ele chegaria ao 1000º gol lá na casa dos 1.374 jogos. Ou seja, faltam 129 partidas para o Cristiano Ronaldo bater o 1000º gol. Se a gente pegar os jogos que ele faz por ano, na casa dos 53 jogos em 2023 e deve bater os 54 jogos agora em 2024, se não tiver nenhuma lesão e isso continuar nessa pegada de 50 a 55 jogos por ano, ele deve bater então a marca dos 129 jogos, ou seja, com essa média de gols e enfim o 1000º, no final de 2026 ou no começo de 2027, quando ele terá 42 anos. Tem os mais otimistas que dizem aí que ele vai bater na Copa do Mundo dos Estados Unidos, que muito provavelmente será o último ato dele como jogador da seleção portuguesa. Óbvio que esses números, essas médias, esses cálculos, essas contas, têm em consideração ele não tendo nenhuma lesão séria, enfim, ele continuando até os 42. Mas olhando para isso, para esse desenho, a questão nem é se ele vai bater 1000, é quando ele vai bater 1000, né? Então a conta é exatamente do quando. Isso deve acontecer aos 42 anos. Cristiano Ronaldo, que para mim é o maior atleta em termos físicos da história do futebol, né? Nunca talvez um jogador se cuidou tanto como Cristiano Ronaldo. Nunca talvez um jogador se adaptou tanto a novas funções dentro de campo para atingir os objetivos que ele queria como o Cristiano Ronaldo, e nunca ninguém moldou tanto o seu corpo, as suas dinâmicas para isso. Então acho que em termos de esforço, em termos atléticos, Cristiano Ronaldo é o grande nome da história desse esporte. E depois, óbvio, que a gente tem a discussão dos maiores da história, e aí outros 500. Mas é interessante ver, especialmente no jogo, a dinâmica de movimentação da seleção do Roberto Martínez, envolvendo também, obviamente, o Cristiano Ronaldo, que é a ponta da lança. Não só a ponta da lança neste novo Portugal que se forma após a decepção da Eurocopa, não por cair pela França, mas pelos resultados, pelas atuações, enfim. Portugal está jogando num 4-2-3-1, vamos colocar dessa forma, como há muita movimentação com a bola ou sem a bola, pode variar, mas é um 4-2-3-1. O Rúben Neves jogando
de volante, né? O Palhinha não fazendo essa função de primeiro volante, é o Rubem Neves. Bernardo Silva ao lado dele como um 8, mais óbvio que tem chegada na frente, que cai por um lado, cai pelo outro, mas como um segundo volante. O Bruno Fernandes mais centralizado nessa linha de 3 jogadores. O Pedro Neto cada vez mais titular neste pós-Eurocopa. Acho que dificilmente veremos o Bernardo Silva fazendo essa função novamente na seleção portuguesa, caindo pela direita. Acho que o Bernardo Silva, com o passar do tempo, realmente nessas funções mais centrais, mais de organização e mais de chegada de frente, especialmente no corredor central, tem sido mais interessante. Foi mal na Eurocopa quando jogou caindo pela direita, porque ele já não é mais aquele Bernardo Silva com tanto recurso de velocidade e ações de 1 contra 1 como ele era antigamente. E o Pedro Neto é muito bom jogador, né? Gera muito jogo por esse setor. E o Rafael Leão caindo pela esquerda. Já vamos falar do setor esquerdo e o Cristiano Ronaldo mais centralizado. A nuance que a gente vê bastante é o Bruno Fernandes ocupando espaços e zonas de finalização, quando o Cristiano Ronaldo, com mais liberdade de movimentação, para cair pela direita, associar jogo, para cair pela esquerda, associar jogo, sai da área. Quando ele saía da área, antigamente, a gente vinha pouco alguém ocupando os espaços. E a gente vê o Bernardo Silva às vezes fazendo isso, não é toda vez, mas mais o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, se a gente olhar em algumas ações ofensivas de Portugal, vai parecer o centroavante da seleção portuguesa. Muito por conta dessa dinâmica com o Cristiano Ronaldo. Tem funcionado bem, eu acho que é o caminho, porque o Bruno Fernandes finaliza muito bem, tem um senso de finalização muito bom. Entretanto, eu acho que precisa ser melhor coordenado, porque tem alguns lances do jogo, especialmente na segunda etapa, que era o Cristiano Ronaldo que tinha que estar recebendo essa bola do Bruno Fernandes e não o contrário. Enfim, ônus do bônus da dinâmica que tem funcionado muito bem. Outra dinâmica que funciona muito bem quando os dois estão a fim de jogo, Nuno Mendes e Rafael Leão, né? É um lado esquerdo de muita produtividade, muito agudo, com muita profundidade. Enfim, o Rafael Leão é um jogador muito rápido, forte no 1 contra 1. O Nuno Mendes é muito inteligente também, atacando espaços e principalmente na questão ofensiva. Então rola legal quando tem a conexão, porque aí você cai às vezes com o Cristiano Ronaldo para triangular ali, ou um próprio Bruno Fernandes, ou um próprio Bernardo Silva, e o jogo flui, né? Portugal no primeiro tempo, dá pra gente dizer que envolveu a seleção da Polônia muito bem. Muito bem, controlou todas as ações do jogo, teve os lances de perigo e conseguiu fazer os gols. O primeiro gol, para mim, é uma pintura, porque a jogada nasce exatamente do que Portugal quer fazer, né? Ginga para um lado, vai para o meio, o Rubem Neves acha o Bruno Fernandes, que ataca o espaço nas costas do zagueiro como um centroavante, ele ajeita e o Bernardo Silva, como essa puxada de marcação do Bruno Fernandes leva 2 jogadores, sai sozinho de frente para o gol para fazer 1-0. O segundo gol é uma força da natureza, o Rafael Leão levando tudo e todos. Quando ele está assim, esquece. Que bom seria ter Rafael Leão assim mais vezes, né? Acho que falta essa constância tanto no Milan quanto na seleção, mas é um jogador fundamental e se ele tiver assim, Portugal salta um nível, né? Rebentou com a defesa da Polônia, chutou, a bola acabou batendo na trave, e aí o Cristiano Ronaldo acompanhou bem a jogada e fez o 2-0. Portugal poderia ter feito 3-0, 4-0 na segunda etapa, acabou perdendo alguns gols, especialmente com o Bruno Fernandes. Teve uma bola na trave ainda no primeiro tempo, antes de sair todos os gols do Cristiano Ronaldo, ou seja, Portugal criou para mais. Não aproveitou, tomou o gol depois das substituições, aos 62 minutos, Trincão entra na partida e o Diogo Jota também, o Cristiano Ronaldo deixa o campo. É interessante dar mais minutos aos jogadores que vão ganhando novas oportunidades, como por exemplo o Trincão. Não gosto tanto do Trincão na posição que ele entrou. Ele joga mais pelo corredor central no Sporting, mas com 9 nas costas, enfim, jogando basicamente como uma ponta da lança ali. Mas, enfim, foi esforçado e é importante dar mais interações a esses jogadores que vão sendo convocados. E o Cristiano Ronaldo, antes de sair, deu um presente para o Bruno Fernandes, que eu acho que ele deveria ter finalizado. Esse Cristiano Ronaldo mais solidário é uma novidade que a gente já viu na Eurocopa, né? Mas tem alguns momentos que tem que ser o killer, né? Ele é o killer e ele precisa fazê-lo, né? Entendi o passe, mas poderia ter feito o segundo dele na partida.
E depois tomou o gol, sofreu ali 15 minutos depois dessas substituições, mas quando o jogo já estava mais partido, conseguiu fazer o 3-1. Vitória importante para dar confiança, para já carimbar, para conseguir gerir jogadores fisicamente, né? O jogo contra a Escócia deve ser um jogo, apesar do jogo no Estádio da Luz ter sido muito complicado, deve ser um jogo tranquilo para Portugal, porque a seleção da Escócia não é uma grande seleção. E deve sim sacramentar as 4 vitórias nessas 4 primeiras partidas da seleção portuguesa de futebol. Ah, para não dizer que não falamos também de alguns pontos interessantes dessa tática e da escalação do Roberto Martinez, falar que o Renato Veiga, apesar de nos aplicativos aí que medem as notas dos jogadores ter dado uma nota ruim, o Renato Veiga para mim foi bem, tá? Zagueiro que jogou ao lado do Rubem Dias, e eu acho que Portugal tem aí uma nova geração de zagueiros surgindo, né? Com António Silva, com Gonçalo Inácio, com o Renato Veiga, enfim, com alguns jogadores que podem, ao lado do Rubem Dias, realmente fazer a zaga da seleção portuguesa ser sólida novamente. O Pepe deixou a seleção e, portanto, há que estimular, incentivar e trazer o novo, porque o novo sempre vem. Meus caros, beijo para vocês, vamos que vamos e bom restinho de final de semana.